Então, continuando aqui a configuração do nosso conjunto de anúncios, agora a gente vai ver a parte de público, que particularmente é a parte que eu acho mais legal, que é onde a gente define os parâmetros e critérios do público-alvo que a gente quer atingir. Até aqui a gente já passou pela nomenclatura, passou pela conversão ou localização da conversão, passamos por orçamento e programação, e agora a gente vai explorar a parte de segmentação do público, os usuários que a gente quer conversar. Vou abrir aqui o nosso bloco de notas rapidinho, porque nessa seção de público do conjunto de anúncio, a gente pode configurar a geolocalização, a idade e gênero dos usuários que a gente quer atingir. A gente tem a opção de direcionamento detalhado, que é o quê? São os interesses. Pessoas que se interessam por futebol, pessoas que se interessam por vôlei, pessoas que se interessam por educação, pessoas que trabalham na área de engenharia. São todas essas opções. E aí nós temos o público personalizado e o público semelhante. Público personalizado é aquele onde a gente separa os usuários que executaram uma determinada ação nos nossos canais, pessoas que assistiram vídeo, pessoas que engajaram com nossas redes, pessoas que visitaram nosso site, a gente vai ver tudo isso em detalhe. E o público semelhante é quando a gente busca novos usuários a partir desse público personalizado que a gente separou. Vamos mudar aqui então para o nosso gerenciador. E agora, de novo, passamos a parte de nomenclatura, passamos a parte de conversão, nesse caso aqui, como é uma campanha de alcance, está aqui só reconhecimento. Passamos aqui orçamento e programação, que foi a aula anterior, e agora a gente chega aqui em controle de público. E aqui você percebe que ele está numa visão mais enxuta, né? Ele só está mostrando aqui localizações Brasil. Se eu apertar em mais aqui, ele tem idade mínima, e aqui idiomas, todos os idiomas. E aqui embaixo, ele está aparecendo esse público Advantage+. Tá? Esse público Advantage+, é uma espécie de IA, inteligência artificial da Meta, onde você só define parâmetros básicos como localização e idade mínima, não coloca interesse, não coloca público personalizado, nada disso. E aí, a IA, a inteligência artificial da Meta, do Facebook, vai procurar os públicos que o algoritmo considera que vão se interessar pelo teu anúncio. Particularmente na política, eu não uso tanto essa função. Claro, você pode usar sim, mas como eu estou falando, você vai ter aqui apenas a configuração de localização e idade mínima, e aí a IA do Facebook, a IA da Meta, é que vai procurar as outras características do público para interagir com você. Eu, particularmente, gosto mais de configurar todos os parâmetros do público que eu quero conversar. Então, como é que a gente faz isso? Se a tua visualização estiver enxuta dessa maneira, dá uma olhadinha logo aqui embaixo em Público Advantage+, e aí você vai clicar aqui em Mudar para as opções originais de público. Quando você clica aqui e clica aqui em usar público original, porque aqui ele vai primeiro tentar te convencer para você usar o público Advantage+. Mas aí se você clica aqui em usar público original, ele abre, voltou para a tela de orçamento, mas aí você baixa de novo e ele abre a configuração completa de público, da segmentação do público. Aqui eu tenho então a aba público, está logo abaixo de orçamento e programação. Então eu tenho a aba público, ele de novo faz uma propaganda do Advantage+ dele. E aí eu tenho tudo aquilo que eu acabei de falar e mostrei no bloco de notas. Públicos personalizados, localizações, idade, gênero, direcionamento detalhado. Tem idiomas aqui também, mas, sinceramente, a gente nem mexe nisso. Eu vou só inverter a ordem, e aqui, ao invés de começar pelos públicos personalizados e semelhantes, que é o primeiro dessa lista aqui de itens que a gente configura, eu vou deixar ele para o final dessas aulas sobre público, porque vai ficar mais fácil de explicar para vocês alguns dos conceitos. Então, nessa aula aqui em específicos, a gente vai falar de localização. Por padrão, meu anúncio está para todo o Brasil. Eu venho aqui em editar, e aqui eu vou poder procurar qualquer bairro, cidade, estado. Posso adicionar mais de um bairro, mais de uma cidade. Aqui é onde a gente vai definir a localização, onde quer que os nossos usuários estejam. Então, por padrão, ele vem Brasil. Você percebe aqui no mapa que o Brasil está destacado. Mas aí você pode botar, por exemplo, Florianópolis. E aí, digitei Florianópolis, ele já me dá as opções relacionadas às palavras que eu digitei. E aí, é muito importante você prestar atenção, porque a primeira opção veio Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. E aí, aqui do lado, você percebe, no finalzinho dessa linha de destaque, você percebe
que está escrito cidade. Então, é a cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, Brasil. Mas aqui embaixo apareceu vários outros resultados. Ó, Rua Florianópolis, Rio de Janeiro. Rua Florianópolis, Fortaleza. Rua Florianópolis, Umuarama. Mas eles são endereço, tá? Então, sempre que tu procurar uma localização, tu tem que prestar atenção se ela é um local, porque às vezes as pessoas salvam locais ali, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco. Se ela é um local, um endereço, ou a cidade, ou o estado, tá? Então, vou botar aqui, por exemplo, Fortaleza. Aí, ó, apareceu Fortaleza, São Paulo, estado, Brasil. E aí aqui ele tá neighborhood. E aí isso é bairro, isso é vizinhança, é bairro. Bairro de Fortaleza no estado de São Paulo. É isso que eu quero? Não, eu quero a cidade de Fortaleza. Aí aqui apareceu, ó, Fortaleza dos Nogueiras, Maranhão, Brasil. É uma cidade, mas não é a capital. Eu quero a capital, Fortaleza, Ceará. Aí quando não aparece, você vem Fortaleza, vírgula, Ceará. E aí aqui agora sim, ó, Fortaleza, Ceará, Brasil, cidade. Seleciono aqui e agora eu estou falando com a cidade de Fortaleza. Só que por padrão, quando você adiciona uma cidade, ele adiciona a cidade mais 40 quilômetros. E aí, se o teu foco é falar só com aquela cidade específica, 40 quilômetros você está saindo muito dela. Aqui, por exemplo, em Fortaleza, eu estou pegando toda a região metropolitana e mais um pouco. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, ó, do ladinho do nome, ó, Fortaleza, Ceará, ficou adicionado aqui na minha lista de localizações. Eu clico aqui do ladinho do nome, mais de 40 quilômetros, e eu posso aumentar ou diminuir esse raio, tá vendo? Ó, ele deu um zoom, ele diminuiu. Ou então, se eu quero falar só com a cidade, que geralmente é o que a gente faz, eu clico de novo aqui e marco aqui, ó, apenas a cidade atual. Marquei aqui, agora sim eu estou falando só com Fortaleza. Eu não estou pegando a região metropolitana, é só Fortaleza. As pessoas que moram ou estiveram recentemente nesta localização. Esta localização é qual? Fortaleza. Mas aí eu quero falar com Fortaleza e quero falar também, deixa eu ver aqui, outra cidade, Sobral. Aí eu venho aqui, marco Sobral, digito e já apareceu aqui, ó, Sobral, Ceará, Brasil. Aí vocês veem que tem outra aqui, ó, Sobral da Abelheira, Lisboa, Portugal, cidade também. Sobral, Rondônia, Brasil, cidade. Alto do Cristo, Ceará, já apareceu outra coisa, neighborhood, mas tá aqui, Sobral, Ceará, Brasil, cidade. Vou marcar ela, de novo ela vem 40 quilômetros, ó, posso dar um zoom in, tá? Posso aproximar ou tirar o zoom do mapa aqui, ó, para visualização. Você percebe que tem um balãozinho lá em Fortaleza e tem outro aqui em Sobral, só que ele ficou também com 40 quilômetros. Eu venho aqui e reduzo, se eu quiser, ó, reduzo. E aí diminuiu aqui o raio, ó. Estou falando com usuários em todo esse raio. Ou, de novo, eu venho aqui e apenas a cidade atual. De novo, eu posso ter mais de uma localização na minha segmentação de cidades. Então, para adicionar cidades, para adicionar localizações, é muito fácil. Posso, para excluir, eu venho aqui, ó, eliminei, e aí eu faço uma nova pesquisa. Eu posso colocar, por exemplo, João Pessoa. João Pessoa, Paraíba, Brasil. Cidade, mais de 40 quilômetros. Vou e marco apenas cidade atual. Ou também, se eu não quiser buscar pelo nome, eu posso vir aqui, por exemplo, em Campina Grande, ó. E aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo direitinho, mas aqui eu vou dar um destaque, ó, adicionar pino. Eu posso marcar um pino manual em qualquer localização. Então, venho aqui, ó, tá vendo meu mouse com pino? Eu venho aqui, joguei aqui em cima de Campina Grande, e aí o pino, ele permite eu controlar de 1 a 80 quilômetros. Então, eu posso deixar aqui, ó, 1 quilômetro, quase no centro de Campina Grande. Vamos pegar um exemplo melhor desse pino? Vamos lá. Vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver. Vou pegar aqui Brasília. Cadê Brasília? Brasília. Vamos lá, Brasília. Estou dando zoom normal aqui mesmo, tá? Com o mouse, ó, clicando aqui. E aí, eu quero falar só com essa região aqui, que é a região do Congresso, aqui, dos 3 poderes, ó, tá? Palácio do Executivo, Congresso Federal, Congresso Nacional, desculpa, TSE. E eu quero falar com todo mundo que está ali. Então, o que eu posso fazer? Posso vir aqui e procurar Congresso Nacional. E aí, ó, percebe que agora é local, tá?
Não é estado, não é bairro, não é cidade, é um local. Por quê? Porque o Congresso Nacional é um local. Então, aqui, Congresso Nacional do Brasil é um local. Ele já marcou ali um raio em cima do local. Você, evidentemente, é bom sempre conferir se realmente é aquele local, porque você provavelmente vai conhecer a região que você quer marcar. E aí, ele me permite marcar 1 quilômetro, que é o mínimo, ou 80 quilômetros, que é o máximo. Aqui, no caso, ele pega toda a região de Brasília, né? Do Distrito Federal, inclusive. Então, 1 quilômetro, está aqui meu raio de 1 quilômetro em cima do Congresso Nacional, porque é um local. É assim como se eu fosse pesquisar, não sei, deixa eu ver se tem, por exemplo, a Alesp, que é a Assembleia de São Paulo. Ó, tem uma Alesp aqui, ó. Aqui, pronto, a Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É um local. Então, para você não precisar ir lá e marcar o pino manual, você pode pesquisar se o local já tem. Então, aqui, ó, marquei a Alesp. Ele já marcou aqui, ó, botou um raio de 12 km, eu posso vir e marcar 1 km, que é o mínimo para ficar ali bem fechado mesmo. Mas espera aí, vou voltar aqui em Brasília para mostrar para vocês que aí se vocês não acharem o pino, ou se for mais fácil para vocês já de memória saber onde ficam os locais que você quer marcar, você pode vir aqui, me perdi no Brasil. Ah, tá aqui, Brasília. Você pode vir também manualmente e marcar o pino. Então, vem aqui, ó, adicionar pino. E aí, eu vou botar aqui bem em cima do Congresso. Marquei um pino manual. 16 km, reduzo para 1. E tá aqui meu pino, 1 km em cima do Congresso. E aqui você percebe que aí ele se baseia em coordenadas geográficas, latitude e longitude. Isso é legal quando você não acha o local ou quando você quer demarcar entornos específicos. Por exemplo, eu quero falar com todo o eixo monumental. O eixo monumental aqui em Brasília é aquela avenida principal que vai até o Congresso. Aí o que a gente faz? Eu posso vir aqui, aí coloco outro pino aqui, reduzo para 1 km. Eu venho aqui e coloco outro pino aqui, reduzo para 1 km. Ó, você está vendo que eu estou marcando aqui? Ó, o eixo monumental, no caso, são essas duas avenidas aqui, ó. E aí eu posso ir demarcando toda ela, por exemplo. Então, a gente consegue, além de procurar locais específicos, a gente consegue adicionar os pinos manuais. Quando a gente não acha o local, ou quando é mais fácil a gente já marcar no mapa, você pode ir lá e adicionar um pino de 1 a 80 quilômetros. E aí, de novo, a gente pode ter bairro, cidade, locais, vizinhança. Em algumas cidades funciona o CEP, tá? Pode ter todo o estado. A estratégia é sua. E isso a gente está falando de o quê? Segmentar uma localização. Rodar anúncio para pessoas que estão naquela localização. Só que a gente também consegue excluir localizações. Vocês percebem que aqui, ó, do ladinho da caixa de busca, tá incluir, certo? Se eu clicar aqui, eu consigo excluir localizações. Como é que isso funciona na prática? Vou até abrir o nosso bloco de notas. Deixa eu ir atualizando aqui. Localização. Opções disponíveis. Locais específicos. Eu vou botar os exemplos, tá? Para vocês não esquecerem. Específicos, exemplo. Congresso Nacional. Bairros, cidades, estados. Aqui eu vou botar bairros, ruas e CEPs. Fica ali meio que numa mesma categoria, que aí já é dentro de uma cidade, uma localização específica. Então, na maioria das vezes você vai conseguir achar ali seu bairro, a rua ou até mesmo o CEP, dependendo da cidade. Cidades, estados e aí, claro, países, né? Também. Essas são as opções disponíveis, tá? E aí, você pode, deixa eu corrigir aqui, você pode incluir ou excluir localizações. Incluir, você fala com pessoas naqueles locais. Excluir, você, vou botar assim de certa forma, evita pessoas daquele local. Quando é que a gente vai usar o excluir? Vou dar um exemplo bem prático. Exercício. Falar com todo o estado de Minas Gerais, separando um conjunto para capital mais região
metropolitana e outro, vou botar aqui em destaque, ó, e outro para o interior, demais cidades. Imagina só, Minas Gerais tem mais de 800 municípios. E aí você quer falar com Minas Gerais de uma maneira um pouco mais equilibrada, digamos assim. E aí você tem a capital e você tem o interior. Geralmente a gente usa essa estratégia, por quê? Porque na maioria dos casos a capital acumula um grande número de usuários. Então quando você segmenta um anúncio para todo um estado, corre o risco de ele ficar muito preso só na capital, onde tem maior volume. E aí o interior acaba esquecido. E aí qual é a opção? Você dividir, subdividir conjuntos de anúncio para falar com as regionais, que é como a gente chama conjuntos de municípios, né, que um estado divide para administrativamente, para administrar ali melhor a questão de recursos e tudo. Ou então você divide um conjunto capital e outro conjunto interior, você isola. E aí você imagina, Minas Gerais, vou botar aqui, eu não sei o número aproximado, vou botar 843 municípios. E aí eu quero um conjunto para a capital e quero um outro conjunto para o interior. Imagina ter que digitar 840 municípios manualmente ali. Não rola, certo? Então o que a gente faz? Volta aqui para o nosso painel. Eu posso fazer simplesmente, a maneira mais fácil é isso aqui, ó. Falo com toda Minas Gerais, ó, Minas Gerais, Brasil, estado. Segmentei todo o estado, tá aqui, Minas Gerais. Sempre lembrando de olhar as estimativas, ó. 14 milhões e 900 mil a 17 milhões e meio de usuários ativos na meta. Toda Minas Gerais, ó, Brasil, Minas Gerais. E aí eu mudo aqui, ó, para excluir e tiro só, por exemplo, Belo Horizonte. Minas Gerais, Brasil, cidade, ó. Tá aqui. E aí, como eu falei ali, capital e região metropolitana, eu posso usar aqui, talvez, 17. Não, posso usar um pouquinho mais aqui, ó. Betim, Ribeirão das Neves ficou de fora. Vou botar aqui 25 quilômetros. Ó, você percebe que até a cor do pino é diferente? Resolvi o exercício. Eu tenho aqui agora um conjunto de anúncio falando com toda Minas Gerais, excluindo Belo Horizonte e uma região de 25 quilômetros. Eu não preciso vir aqui e adicionar os outros 840 municípios um por um pesquisando. Eu falo com todo o estado e excluo a capital. Aí eu venho aqui num outro conjunto. O jeito fácil de você fazer isso é até às vezes duplicando, ó, duplicar rapidamente, que ele vai criar uma cópia idêntica do conjunto que você está rascunhando. Estou na cópia, eu venho aqui e faço só uma segmentação agora. Ó, de excluir, mudo para incluir e faço Belo Horizonte, Minas Gerais, 25 quilômetros, que foi o que eu removi do outro, tá aqui. Ó, agora tá o pino azul. Então, ó, aqui agora eu estou falando só com Belo Horizonte e a região metropolitana. Naquele outro conjunto eu estou excluindo Belo Horizonte e a região metropolitana e falando com todo o resto de Minas Gerais. Então a gente consegue incluir e excluir localizações. Vou pegar o exemplo de Brasília de novo. Cadê? Vou excluir aqui, ó, a localização, limpei de novo a nossa localização. Vou voltar aqui em Brasília. Tô perdidinho no mapa, gente. Cadê Brasília? Aqui, Brasília. E aí, vamos supor agora que eu quero falar com toda Brasília, exceto a região do Congresso Nacional. Então, o que eu faço? Eu posso fazer isso de duas maneiras. Posso fazer igual eu fiz com Minas Gerais. Pesquiso Brasília, adiciono e excluo a região do Congresso. Eu posso fazer isso por pino também. Eu venho aqui, ó, adiciono um pino. Ele vai adicionar um pino de incluir, porque aqui em cima está incluir. Ó, adicionei um pino bem aqui no coração de Brasília, no avião, né, que é tão famoso. Vou reduzir aqui para 10. Pegando só ali a região do plano piloto e do lago, ó. Tá vendo? Aqui, Brasília, ó. O avião de Brasília está aqui. E aí agora aqui eu mudo para excluir. Ó, você percebe que até o pinozinho mudou, ó. Na hora que você mexe aqui, a cor do pino muda aqui também, ó. Ó, excluir. Eu venho aqui agora no Congresso, que é aqui na pontinha, e adiciono um pino, e esse pino é de exclusão. E aí eu reduzo aqui, por exemplo, para 1 quilômetro, ó. Dentro do meu pino de segmentação, eu tenho um pino de exclusão. E isso a gente pode usar até para delimitar ainda mais um pino que já é grande mesmo no 1 quilômetro.
por exemplo, aqui, ó. Dica rápida, quando você tem as localizações aqui, ó, você percebe que você tem, né, as coordenadas geográficas, você tem aqui as opções de quilometragem do raio dela, e aqui do lado você tem, ó, um xizinho para remover ela, seja incluir ou excluir, você remove ela dessa lista, e tem uma setinha para baixo onde você pode mudar. Mudar o quê? Se ela está em incluir, você pode excluir. Então, eu posso, por exemplo, agora, ó, excluir Brasília. Aqui ele não deixou porque eu preciso incluir uma. Então, eu vou incluir o Congresso. Ó, incluir o Congresso, tá vendo? Ó, ele estava excluir. Vou aqui e mudo para incluir, para não ter que marcar de novo. Incluir o Congresso. Agora eu venho aqui em Brasília e excluo. Excluí toda Brasília e deixei só o Congresso. Só para mostrar para vocês que isso funciona com qualquer localização. Incluir ou excluir. Mas aí eu posso vir aqui, ó, vou remover essa daqui. Eu estou marcando aqui o Congresso, certo? Mas aí vamos supor que eu não quero marcar, sei lá, o Palácio. Não quero marcar o Palácio. Aí o que eu faço? Eu posso vir aqui e adiciono um pino de exclusão bem aqui, ó. Reduzo para 1 quilômetro. Eita, selecionei tudo. E aí você está vendo que ele gera uma zona de exclusão dentro da minha área de inclusão? Tem uma interseção, o que prevalece é a exclusão. Então aqui, ó, ele vai excluir a Presidência da República. Ó, estou falando com o Congresso, estou falando com alguns ministérios que ficam aqui perto, estou falando com o TSE, mas eu excluí essa região aqui que inclui o Palácio. E aí, esse pino de exclusão você pode usar em qualquer tipo de segmentação, seja estado, seja cidade, seja bairro, tudo aqui. Outra opção que você pode fazer, é até mais recente ela, deixa eu mudar aqui para incluir de novo, é clicar aqui em procurar, aqui em países, você vem aqui em América do Sul, Brasil. Selecionou todo o Brasil da forma como estava no começo, certo? Tem uma opção agora que você vem aqui nessa setinha para baixo, ó, Brasil na setinha para baixo, e aí você vem aqui, ó, somente incluir cidades. Nesse somente incluir cidades, você tem 221 cidades. Por quê? Porque aqui tu consegue selecionar automaticamente cidades baseadas no número de habitantes, mas ele já conta de 100 mil para cima. Então aqui, por exemplo, tem 221 cidades no Brasil com mais de 100 mil habitantes. E aí você consegue já, de uma certa forma, segmentar elas automaticamente. Por quê? Porque ele já vai pegar as 221. Se você clicar aqui em ver todas, tem aqui a lista das cidades, ó, em cada faixa. Por quê? Porque tem outras faixas aqui. Não, eu quero falar só com as cidades acima de 250 mil habitantes. Já são 105 cidades. Quero falar com a cidade de 250 a meio milhão de habitantes. Aí já são 64. Isso é uma opção mais automática, mais recente, faz sentido quando tu está fazendo a comunicação, por exemplo, mais nacional, de um partido, por exemplo, tá? Mas eu queria mostrar para vocês verem a opção que vocês têm aqui. Vou remover aqui de novo. Ele pede para eu marcar uma localização. Vou botar agora, por exemplo, Roraima, Brasil, estado, tá? Sempre atento aqui, o que você quer marcar. E aí, aqui embaixo, você tem a opção, ó, adicionar localizações em massa. Adicionar localizações em massa, ele vai perguntar qual é o tipo de localização. Você vai colocar aqui se é um país, se é uma região ou estado, se é uma cidade, se é um código postal, os CEPs, ou se é um endereço. Eu vou botar aqui, por exemplo, cidade. E aí, ele já vai perguntar se tu quer um raio padrão de todas elas. Se quer deixar só cidade, se já quer deixar 16 km, 25 km, lembra que a gente viu agora há pouco? No caso, quando eu quero falar com uma cidade, eu quero falar com aquela cidade. Então, eu deixo apenas cidade. E aí, ele dá um exemplo aqui de como tu coloca. Basicamente, é o nome da cidade, vírgula, estado, vírgula, país. Porque aí a chance de ele achar a correspondência, de ele achar a localização, é maior. E aí, eu venho aqui, por exemplo, e coloco Recife, Pernambuco, Brasil. Deixa eu ver outro. Petrolina, Pernambuco, Brasil. Caruaru, Pernambuco, Brasil. Coloquei 3 cidades aqui. Isso é legal quando você tem já uma lista de cidades específicas para um projeto, para criar um conjunto que você quer só trabalhar nessa cidade, ou quando você é uma lista de endereços, locais de segmentação, sei lá, cartórios, postos de saúde da cidade, que você pega o endereço de cada um, já coloca tudo aqui. Você vai botar nesse padrãozinho, um por linha, aí você vem aqui em fazer correspondências de locais. E aí ele achou 10 localizações. Por quê? Porque ele foi pegando também outras regiões, outras coisas. Ele dá essa viajada.
Mas aí, ó, ele te sugeriu 10 localizações com base no que digitou. Você pode vir aqui, ó, e remover ou editar. Esse editar é para tu fazer uma nova busca desse item, ou remover, tu não quer ele na lista. Então eu tiro aqui, por exemplo, ó, Cordeiro, tiro Aflitos, tiro Cidade Universitária. Aqui são alguns bairros de Recife. Você remove. Eu quero deixar só Recife, Petrolina. Aqui ele nem achou nada direito, tira aqui. E Caruaru, 3 cidades. Vem aqui, adicionar 3 localizações. Tinha deixado Roraima do exemplo anterior, vou apagar. Mas aqui, ó, você percebe as 3 localizações, ó. Recife, as 3 localizações. Petrolina, e aqui está um pouco escondidinho, Caruaru. Tá aqui. Você consegue adicionar localizações em massa e funciona com todo tipo de endereço, vocês viram ali agora há pouco. E aí, você consegue salvar localizações. Então, vamos supor que tu pegou e separou as cidades ou endereços, por exemplo, de postos de saúde, de unidade de saúde do teu município. Vamos supor que tu separou as cidades, sei lá, do Vale do Aço em Minas Gerais. E aí, para tu não ter que ficar digitando, procurando toda vez, você pode salvar. Como é que você salva? Você pode vir aqui em procurar localizações salvas, ó. Procurar, aqui do ladinho, ó, procurar localizações salvas, criar lista. Ele volta para aquela tela que a gente acabou de ver. Você vai botar a lista dos endereços. Vou fazer de novo aqui. Vou botar cidades, apenas cidade. Vou botar aqui agora, ó, Porto Velho, Rondônia, Brasil, Ji-Paraná, Rondônia, Brasil. Deixa eu ver outra, Cacoal, Rondônia, Brasil, Ariquemes, sempre o padrãozinho que é para aumentar as chances de ele fazer a correspondência exata. Cidades, apenas cidade, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho, fazer correspondência de localizações. Ele achou, ó, 4 localizações correspondentes, não deu nenhum erro, tá? Aí aqui ele tem já a opção, ó, bem aqui embaixo, ó, salve essa lista para usá-la novamente, tá marcada. Adicionar 4 localizações, ele pergunta qual é o nome dessa lista. Vou botar aqui, por exemplo, Eixo BR-364, Rondônia. Salvar lista. Ele adicionou as localizações. Vou apagar tudo aqui. Ó, apaguei tudo. Tem nada de novo. Vem aqui em procurar. Localizações salvas. Ó, Eixo BR-364, Rondônia. Selecionei aqui, ó, tá as 4 cidades de Rondônia que eu adicionei. E aí, se eu vier aqui em procurar localizações salvas, do ladinho aqui, ó, da caixa onde você seleciona, tem a opção de editar, que é onde você vai poder adicionar novas cidades ou remover cidades. Então, isso aqui fica fácil quando você, por exemplo, tem essa listinha dos postos de saúde, listinha das delegacias, listinha das escolas, e aí você salva isso. Quando você quiser fazer um anúncio de novo para ele, você pode duplicar o conjunto antigo, ou então você já vem aqui procurar localizações e marca essas localizações, ela já vem mais automática, tá bom? Então, em localização não tem muito segredo. Deixa eu voltar aqui para o nosso bloco de notas. Vou só completar aqui. Conjunto A. Toda Minas Gerais, excluindo Belo Horizonte, mais 25 quilômetros. Exemplo, tá? Exemplo. Conjunto A. E conjunto B, apenas... Não, vou botar aqui. Belo Horizonte, mais 25 quilômetros. Aqui a gente resolveu aquele exercício, a gente viu agora há pouco. E em localizações, você pode... Deixa eu quebrar aqui. Você pode criar e salvar uma lista de localizações para ficar mais fácil de usar em outro conjunto. E aí, de novo, essa lista pode ser qualquer uma dessas coisas aqui. Locais específicos, bairro, ruas ou CEPs, cidades, estado, países, tá? Localizações, não tem segredo. É essa opção aqui, é esse mapazinho, você sempre vai vendo aqui de maneira interativa onde está sendo marcado. Então, para reforçar, você pode buscar uma localização específica aqui, você pode marcar manualmente. E aí, qualquer localização, você pode incluir ou excluir. A minha dica do Danilo, evite, de certa maneira, tá? Colocar muitas localizações
juntas, porque o algoritmo pode acabar entregando em apenas parte delas, tá? Então, por exemplo, se a gente volta para o exemplo de Minas Gerais, eu, Danilo, não faria tão daquela maneira ali de, por exemplo, excluir Belo Horizonte, ficariam ainda 830 e poucos municípios num conjunto de anúncio. Eu estava mostrando para vocês um exemplo prático de como dá para fazer, como dá para usar a opção de excluir. Obviamente, muito município assim poderia acabar rodando só para uma região. De 830 municípios, por exemplo, que restasse, poderia rodar só em 20, por conta de algoritmo, por conta de verba. Aí a minha dica, minha recomendação, separar sua cidade ou estado por regiões. Se você puder fazer individualmente, um conjunto por bairro, um conjunto por cidade, maravilha. Mas se tu não puder, divide por regiões. Porque aí tu tem a região norte da cidade, a região leste da cidade. E aí você já dividiu um pouco mais, você equilibra a entrega do algoritmo, não fica refém dele, você determina a entrega dele. Até porque às vezes você vai querer gastar um dinheiro mais na zona leste do que na zona norte, mais na zona leste do que no centro. A estratégia é sua, vai depender. Mas lembrando sempre de que aqui você tem todas essas opções de localização. Então, a partir do momento que a gente configura a nossa localização, a gente vai para as outras configurações de idade, gênero e direcionamento detalhado que a gente vai vendo nas próximas aulas.